qual é a pergunta de hoje? Que resposta nós temos hoje para essa pergunta? Então, a pergunta é a seguinte, veja só. Por que, para Jesus, isso até é bom, né? É uma pergunta já que foi feita outro dia. Mas nós estamos colocando agora porque estamos fechando o capítulo 8 de João, né, no estudo que nós estamos fazendo. Então, ele fecha brilhantemente o capítulo 8, e aí, então, nós temos aqui a pergunta. Por que, para Jesus, Israel não era o povo de Deus? Por que para Jesus, não estou falando dos teólogos americanos capitalistas, não. Não estou falando desse, não. Porque esse daí, eles têm lá os motivos deles para reforçar esse tipo de coisa, tá bom? Eles têm lá os motivos deles, as cabeçadas deles, etc. Mas estou falando de Jesus. Por que para Jesus, Israel não era o povo de Deus? Essa é a pergunta que me foi feita a partir do estudo que nós estamos fazendo, estamos encerrando no capítulo 8 de João. Então vamos ver aqui os argumentos que temos, né, para a gente buscar a resposta a essa pergunta. Primeiro, sobre isso, há algumas palavras de Jesus que precisam ser consideradas. Uma é que não eram povo de Deus, pois não eram filhos de Deus. Segundo, ele diz que, além de não serem filhos de Deus, eram filhos do diabo. Jesus. Não estou falando nada de mim, não. Jesus falando. Está lá, capítulo 8 de Mateus, de João. Tá bom? Filhos do diabo, por causa da mentira que viviam e que professavam. Terceiro, não eram filhos de Abraão no sentido espiritual. É muito dura cada uma destas palavras do próprio Jesus. Muito duro. Jesus, né? A gente fica pensando, Jesus falou a si mesmo? Bom, você pode falar tudo o que você quiser, o problema não está no que você vai falar. O problema vai ser criado pela maneira como você vai falar. Tá? Pode ser que a maneira como está ali escrito por João, né, no capítulo 8, pode ser que seja a maneira de João falar o que Jesus falou. Pode ser que Jesus não tenha ido assim tão duro com eles, né? Mesmo porque Jesus amava aquelas pessoas. E quando você ama, você fala, mas você cria situações para poder chegar naquilo que você quer falar para a pessoa, porque você ama aquela pessoa, né? Muito bem. Segundo, Paulo fala sobre isto na carta aos Romanos. Sobre a questão do povo de Israel, né? A carta aos Romanos. Ele diz que Israel não era povo de Deus porque era tão pecador e carente de salvação quanto qualquer outro povo sobre a face da terra. Inclusive, ele deixa isto muito bem claro no início da carta, para quando conversar sobre os temas do capítulo 9 a 11, não haver dúvida nenhuma quanto à situação espiritual do povo nos propósitos do Senhor. Então ele coloca ali, por que não era povo de Deus? Porque eles eram tão pecadores e tão carentes de salvação quanto qualquer outro povo. Por isso que não era povo de Deus. Tá bom? Terceiro, Israel é tão povo de Deus quanto qualquer outro povo. É tão povo do Senhor quanto qualquer outro povo descendente de Abraão. E Abraão teve muitos povos, muitas nações que nasceram dele, inclusive os árabes, ismaelitas, descendentes de Ismael.
Ao mesmo tempo, o povo judeu é tão querido e amado de Deus quanto qualquer outro povo no mundo. Ok? Então, ele é tão povo de Deus quanto qualquer outro povo, como os árabes é povo de Deus, como os edomitas, né? Os edomitas eram descendentes de Esaú, quanto os moabitas. Então todos eram amados de Deus porque eram descendentes de Abraão. Mas não somente esses. Israel é tão povo de Deus quanto o Brasil, os brasileiros, argentinos, uruguaios, russos, americanos. Entende? Então, eles são povo de Deus como qualquer outro povo sobre a face da terra. 4. Não podem ser considerados como povo de Deus nem pelo fato de Jesus ter nascido entre eles. E isso até atesta contra eles. Não eram mais especiais que todos os outros povos, mas pelo contrário. E Jonas e Pedro mostram claramente isto, com a demonstração clara do preconceito e intolerância que tiveram e continuam tendo até hoje contra todos os outros povos. E eles continuam, eles são preconceituosos, eles são intolerantes. Entende? 5º, o projeto da graça é alcançar, abençoar, atrair e salvar o maior número possível de pessoas. Nascendo entre os judeus, algumas pessoas a mais seriam salvas entre eles, já que a prepotência religiosa deles faz com que até hoje seja a única religião que não tem nenhuma consideração espiritual em relação a Jesus. Assim, Deus não nasceu homem naquele povo por serem especiais, mas por serem de cerviz dura e preconceituosa, intolerante em relação a outras religiões. Foi por isso que Jesus nasceu lá, para salvar pelo menos alguns deles, porque se Jesus não tivesse nascido lá, o número de judeus salvos seria muito pequeno, ou quase nada, ou nada, porque a intolerância deles seria bestial contra eles mesmos. 6. Essa ideia de serem chamados de povo de Deus piora a situação deles. Na história deles, isso os tem elevado o nível de arrogância diante de outros povos, o que obrigou os assírios a espalhá-los pelo mundo, quando a Assíria dominou Israel. Obrigou os babilônios a destruírem Jerusalém e o templo, e ainda levar uma quantidade deles para a Babilônia, por causa da arrogância deles. Isso para diminuir a arrogância, né? Foram feitas essas coisas. O que mais? Cadê? Babilônios a destruir Jerusalém e o templo. Os seleucidas a profanarem o templo. Quando Antíoco entrou no templo e rasgou o corpo de porco e espargiu sangue, ali ele estava no máximo do ódio, da raiva que ele tinha com aquele povo, pela arrogância deles, pela teimosia deles, pela maneira que eles não resistiam a supremacia, digamos assim, dos sírios. Antíoco, então, fez aquilo, né?
Não, isso não isenta a culpa de Antíoco, mas mostra, explica por que tanto ódio, por causa daquele comportamento dos israelitas. Tem mais. Então Antíoco levou os Seleucidas, né, a fazerem aquilo no templo. Que mais? Levou os romanos a destruírem Jerusalém e o templo e os expulsarem da Palestina. Foram expulsos por causa... Os romanos não faziam isso contra os povos e não fez isso com eles. Somente lá para os anos 70 é que não aguentaram mais, não suportaram mais tanta rebeldia, tanta confusão, tanta prepotência daquele povo. Aí os romanos entraram, destruíram Jerusalém, destruíram o templo e expulsaram eles. E como os cristãos estavam misturados, inclusive religiosamente com os judeus, os romanos também acharam que os cristãos eram do judaísmo e expulsaram também os cristãos ali daquele lugar, porque não desgrudava. Estava lá os judeus com aquele mau comportamento e os cristãos colados. Então, me diga com quem tu andas, que eu lhe direi quem tu és. Não é? Quem anda com porcos come farelos, e os cristãos comiam os farelos dos porcos, não é? Que estavam ali sendo rebeldes contra tudo e todos. O que mais? Hoje a propaganda diz outra coisa, né? Diz que nós somos maravilhosos, que eles nos perseguiram, botaram na cova dos leões, botaram nas arenas de leões, porque nós éramos cristãos. Não, não era isso não. Era porque a gente estava ligado a um povo rebelde. Entendeu? A gente não descolava, ficava, não, é a mesma coisa, essa coisa que a gente ainda tem. Ah, Israel, Israel, Israel. Ah, então é tudo Israel, é tudo judaísmo? Então bota tudo no leão lá para mandar brasa. Não é a culpa dos romanos, não. Romanos não faziam isso. Fizeram isso com o povo rebelde, né? Para poder ver se segurava a situação, porque a rebeldia era muito grande da parte deles. O que mais? Então tem aqui Jerusalém e o templo, e expulsaram da Palestina, vagaram como errantes gananciosos pelo mundo, depois desse período, que eles foram expulsos de lá de Jerusalém, passaram a ser perseguidos e mortos pela Inquisição, por causa dessa prepotência deles. Então era contra eles, né? A Inquisição católica na Idade Média perseguia os judeus por causa dessa prepotência deles. Não estou justificando a Inquisição, não. Nada justifica. Entende? Porém, dá para se explicar por que houve isso. Outra coisa, vagarem pelo mundo, errantes, gananciosos, né? A serem perseguidos e mortos pela Inquisição, a sofrerem o holocausto de Hitler. Então o que acontecia? Eles eram muito prepotentes e aquilo irritava Hitler. Não justifica também o que Hitler fez. Não justifica. O erro não justifica outro. Então Hitler achava que ele podia fazer a mesma coisa. O que era o arianismo? Era imitar o que os judeus eram. Prepotentes, donos da verdade, senhores, não podiam se misturar com outros povos. Entende? Então o arianismo é aquilo. E por causa disso, eles foram perseguidos. Novamente eu volto a avisar, um mal não justifica outro. Mas dá para explicar por que o mal foi feito. Certo? O que mais? Passaram a ser perseguidos, mortos pela Inquisição e sofreram o holocausto de Hitler e a serem odiados pelo mundo entre os extremistas muçulmanos. O ódio que eles sofrem é por causa dessa situação. São prepotentes. Demais. Demais. Certo? Então, essa ideia, não, é o povo de Deus, alimenta isso neles. E eles então se tornam mais ainda arrogantes,
porque somos o povo de Deus. Aquilo que falaram para Jesus é o que eles falam para qualquer outro povo, qualquer outra religião. Nós somos de Deus, nós somos filhos de Abraão. E isso foi que provocou, né, tanto a arrogância deles, quanto os sofrimentos, as perseguições que eles sofreram e sofrem até hoje. No ponto 7 diz assim: essa ideia de serem povo de Deus piora a situação de quem convive com eles. Não é só ruim para eles, não. É ruim para quem convive com eles. Pois espontaneamente são tratados como inferiores, como quem não pode fazer parte da vida íntima e religiosa deles, não pode casar e ter filhos com eles. São alimentados na ideia de que são sangue puro, não podem se misturar com outro sangue. Era a crítica que faziam e ainda fazem contra os samaritanos no tempo de Jesus e até hoje. Não podemos nos misturar com os samaritanos. Tudo parente, tudo primo, irmão, tudo. Não podemos nos misturar com os samaritanos, né? Porque os samaritanos têm o sangue misturado com outros povos. Porque são filhos de Deus. Muito bem. 8. Quando o cristianismo afirma que são povo de Deus, está fazendo mal ao mundo e a eles próprios, além de estar despregando a Bíblia. Por motivos políticos e econômicos não muito claros para o público em geral, os teólogos americanos insistem que Jesus estava errado em dizer que não eram de Deus, que a palavra de Jesus não tem sentido nem significado para Deus. Esses tais teólogos chegaram ao ponto de afirmar, presta atenção nisso, chegaram ao ponto de afirmar que ninguém deveria evangelizar os judeus, pois sendo povo de Deus, o Senhor saberá salvar cada um deles para o céu. Com isto, negam Jesus, negam Paulo e todo o ensino do Novo Testamento. 9. Essa ideia fez os Estados Unidos chegar à ONU, fez os Estados Unidos obrigar a ONU a uma série de criminalidades. Primeiro, tomar o território dos palestinos e dar a Israel. Primeiro crime contra a humanidade. Segundo, colocar os judeus naquela região onde depois disto, muita guerra e mortes têm acontecido. Terceiro, fazer vistas grossas para os armamentos que Israel tem comprado, ganhado e usado contra árabes vizinhos. Israel tem bomba atômica. Bomba atômica. Para poder manter o poder que tem naquela região. A ONU aprova isso. Então, ela pode provocar todo mundo, porque ninguém ali tem bomba atômica. Ela pode provocar todos os árabes vizinhos. Mas os árabes ficam com medo de mexer com ela porque ela tem bomba atômica. A ONU permite isso. O que mais? Fazer vistas grossas para todo tipo de perseguição e matança de Israel contra o povo palestino até nossos dias. A ONU permite. Aplaude até. Em silêncio, né? Mas aplaude. Quinto, fazer que não vê as armas usadas por Israel contra os sírios, os libaneses, os palestinos e outros árabes vizinhos. 6.
dá apoio silencioso a Israel nas invasões clandestinas e ilegais que ela tem feito, continua fazendo, fora do território que foi destinado a eles. Olha, um território foi roubado, tirado dos palestinos e dado a eles. Mas sempre eles estão ampliando, colocando colônias, colocando habitações, colocando tudo fora do território que foi dado a eles. A ONU vê e se cala. E quem força isso é a América. E quem força a América a fazer isso? Os teólogos capitalistas do joio do cristianismo. 10. Por que para Jesus Israel não era o povo de Deus? Bom, não era porque não é. Deus ama a todas as pessoas e todas as nações. Sendo assim, todos os povos são povos de Deus, não só Israel. Espiritualmente, só é povo de Deus quem se submete ao convencimento do Espírito. E isto acontece em todas as religiões, inclusive no cristianismo e fora dele, no judaísmo e fora do judaísmo. E isso acontece em todas as nações do mundo. Ok? Então, esses são os argumentos que temos para responder a essa pergunta. Por que para Jesus Israel não era o povo de Deus? Tá bom? Esses são os argumentos que a gente tem para essa resposta.